Graça e paz, amados. Graça e paz à igreja que está em casa. Também quero mandar um abraço para o pastor Arlindo, para a Sandra. Ele pediu para mim: Célia, não esqueça de mim. Como que vou esquecer de você, pastor Arlindo? Que Deus abençoe você e a Sandra, onde vocês estiverem. Amados, eu estou muito feliz, porque em 2004 eu fui batizada nessa igreja. Passei uma temporada aqui e me ausentei por algum tempo da igreja, não de Jesus, mas da igreja. E depois de alguns anos, o Senhor me trouxe de volta para esta casa. Quando eu cheguei aqui nesta igreja, me recordo muito bem, eu sentada ali naquele canto, o Espírito Santo de Deus ministrava ao meu coração a respeito da oração. E eu achava que aquilo era algo para comigo só. E cada dia que eu vinha na igreja, o Espírito Santo ministrava comigo a respeito da oração. E eu comecei a orar ali atrás da igreja com algumas irmãs. Depois o pastor chamou para que nós possamos orar aqui dentro. E eu continuei orando e o Espírito Santo continuava falando sobre oração. E eu disse: eu não estou entendendo nada, porque nós estamos orando. E eu pensei comigo: então vamos formar um grupo de mulheres para nós orarmos. E aí o Espírito Santo falava comigo que não era um grupo de mulheres, mas era a igreja. E eu comecei a ficar preocupada, mas não tinha falado para com o pastor. E fui deixando o tempo passar. Confesso para a igreja que mais de um ano eu fiquei segurando e o Espírito Santo de Deus me incomodando para que eu falasse com o pastor a respeito da oração. Mas eu entendo que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas e nada acontece a não ser na hora e no tempo dEle. E quando eu chamei o pastor Arlindo para conversar com ele a respeito da oração, ele disse para mim que alguém já tinha falado com ele, que Deus já tinha usado alguém para falar com ele. E eu disse para ele: glória a Deus e aleluia, porque só está confirmando aquilo que o Senhor colocou no coração. E quando eu disse para o pastor Arlindo, eu confesso para a igreja que eu fiquei muito surpresa, porque jamais eu esperava que ele ia colocar eu e o meu esposo à frente do culto de oração. Jamais, amados, eu não pensava nisso. Talvez se eu pensasse que fosse assim, eu nem tinha falado. E quando eu disse para ele, ele disse para mim: Célia, então você vai ficar à frente do culto da oração. Eu disse: pastor, eu não posso. Ele diz: você pode. E aí a gente começou o culto de oração, muito tímido, eu achando que não ia dar conta de fazer aquilo, porque a gente pensa que é a gente que faz, e quando nós pensamos que é nós que fazemos alguma coisa, nós podemos fracassar. Mas quando o Senhor Deus, Ele está no controle, está no comando das nossas vidas, de tudo aquilo que nós vamos fazer, o Senhor, Ele se responsabiliza. E quando nós começamos esse culto de oração, eu e meu esposo, eu quero muito agradecer a Deus pela vida do meu esposo, Marcos, que tem estado comigo toda segunda-feira aqui na igreja. Para que eu não venha pecar, eu não vou falar o nome, mas muitos irmãos têm me ajudado a realizar este culto de oração. Este culto de oração, ele não acontece só através da irmã Célia e o irmão Marcos, não. O pastor Arlindo está sempre presente e muitos irmãos que têm nos ajudado. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Amados, esse culto, ele já fez um ano, dia 6. Eu quero dizer para a igreja que não é fácil. Tudo aquilo que nós nos colocamos para fazer, que agrada o coração de Deus, tem muitas retaliações, tem muitos elevantes e não tem sido fácil. Confesso para a igreja que muitas das vezes eu emendei o domingo com a segunda-feira. E eu cheguei ao ponto de pensar: Deus, eu não vou conseguir. Como pode? Eu não estou conseguindo dormir. Segunda-feira eu chegava aqui na igreja com muita dor de cabeça. E eu disse: isso não está normal. Como pode? Eu vou fazer o culto toda segunda-feira com dor de cabeça. E toda segunda, amados, eu chegava aqui na igreja muita dor de cabeça, mas não deixava transparecer para ninguém que eu não estava bem.
Certo dia eu disse para o pastor Arlindo: pastor Arlindo, eu estou com tanta dor de cabeça, isto não é normal. O pastor Arlindo olhou para mim e não disse nada. Na próxima semana eu disse para Deus: Senhor, se tu queres que eu continue neste culto, muda a minha história. Muda a minha história, porque eu não posso sair da minha casa para te louvar, para te glorificar e eu com dor de cabeça. Eu não posso. Quando eu cheguei aqui na igreja, para a honra e a glória do nome de Jesus, eu não tinha dor de cabeça. O pastor Arlindo chegou e disse para mim: Célia, você ainda está com dor de cabeça? Eu disse: não, pastor, não estou com dor de cabeça. E ele disse: glória a Deus por isso. E eu quero assim, amada igreja, falar para você que continuou, que veio comigo no culto e por algum motivo você deixou de vir, eu quero pedir para você que venha no culto da oração. Eu ficaria até amanhã aqui para falar para você o que Deus tem feito na minha vida através da oração. Muitas das vezes você pode pensar: Célia, mas eu oro na minha casa, eu venho à igreja. Concordo com você que você ora na tua casa, que você vem na igreja, mas eu quero te dizer que quando você vem no santuário orar, a tua oração ela não fica aqui. Um anjo do Senhor colhe e leva para o céu as tuas petições, e no tempo certo e na hora certa o Senhor te dá a resposta. Então venha, não deixa eu só com os irmãos, venha à igreja orar. Não espera o momento difícil, não espera o dia da angústia, não espera o dia da tribulação, porque um dia foi assim comigo. Eu não orava, eu não tinha um compromisso, e o Senhor permitiu algo muito triste, para que eu viesse me colocar diante dele mais e mais na oração. E eu quero nesta noite convidar a igreja amada, vamos orar, porque a oração ela muda a história. A oração ela transforma. A oração ela te liberta. A oração ela quebra a cadeia. Por isso eu quero nesta noite trazer uma palavra para você, uma palavra de esperança, uma palavra que ela é verdadeira, uma palavra que ela não muda. Eu quero ler com vocês Isaías. Quando esta semana eu tirei um dia e falei para Deus: Senhor, eu quero tirar um particular contigo. E eu tinha 2 palavras à igreja. Eu tinha preparado 2 palavras para trazer para a igreja. E eu não sabia qual palavra que eu ia trazer no domingo. E eu disse: Deus, por que essa insegurança? Por que eu estou desse jeito? E eu tirei numa quarta-feira um particular com Deus e alguns irmãos. E quando eu estava ali orando, o Senhor falou grandemente ao meu coração a respeito de cura. O Senhor falou grandemente comigo a respeito de cura. E eu disse: Senhor, eu já entendi a mensagem. Hoje pela manhã, quando eu me levantei, eu tirei mais um momento de consagração e disse para Deus: confirma no meu coração o que o Senhor quer que eu passe para a tua igreja nesta noite. E o Senhor mais uma vez falou de cura. Eu fico maravilhada e quero dizer para você, igreja, que eu, Célia, sou apaixonada pelo Espírito Santo. Eu sou apaixonada pelo Espírito Santo, porque quando nós nos colocamos na oração, nós invocamos o Senhor, Ele dá resposta para tudo aquilo que nós precisamos. Então o Senhor confirmou comigo esta palavra que encontra em Isaías 38, uma palavra muito conhecida. De repente você vai falar: Célia, mas esta palavra, mas eu quero dizer que coisas grandes o Senhor vai fazer esta noite na minha e na sua vida através desta palavra. Isaías 38 diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Amados, que palavra forte. Como será que eu e você reagiria se alguém chegasse até nós e viesse com esse tipo de palavra? Uma palavra forte.
Imagina que este rei, ele se encontrava já enfermo. Imagina você na tua casa, esperando alguém chegar com uma palavra de consolo para você, com uma palavra de esperança para você. E essa pessoa chega e diz: coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Eu começo a imaginar essa palavra. Não sei como que eu me comportaria diante de uma palavra como essa. Mas este homem, ele foi um homem que ele agradou o coração de Deus. Este rei, ele foi um rei que ele andou reto diante de Deus. Ele foi um rei que ele fez a vontade de Deus. Aí está o diferencial. Quando ele recebe esta palavra, ele ficou quietinho. A Bíblia diz que ele se colocou em oração. A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e chorou muitíssimo. Igreja amada, eu sinto a presença de Deus tão forte neste lugar. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei o que tu tem, mas eu quero dizer que o Deus do rei Ezequias, ele faz presente neste lugar. O rei Ezequias era um homem temente a Deus, e aqui tem um povo escolhido e temente a Deus. Eu não sei qual que é a tua necessidade, eu não sei qual que é o teu problema, mas este Deus que fez na vida deste rei Ezequias, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus, ele continua, ele não muda. Aribacantarillamai. Você precisa crer no Deus de toda providência. Você precisa crer naquele Deus que move céu e move terra nesta noite. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A Bíblia diz que este rei, ele chorou muitíssimo. E o Senhor honrou. Eu vejo aqui 2 milagres. Deus ouvindo a oração deste rei. E vejo Deus também honrando o profeta que levou a palavra para este rei. Você imagina o profeta chegando e dizendo: coloca a tua casa em ordem, porque vai morrer e não vai viver. Muitas das pessoas falam que era a vida espiritual do rei Ezequias, que ele tinha algum pecado, que ele tinha alguma coisa que ele precisava se consertar. Mas não. Quando o Senhor diz para ele: coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás, era porque ele precisava preparar um herdeiro para ficar no lugar dele. Ele precisava preparar esse herdeiro. E quando eu olho para esta palavra, Deus, ele honrando um filho que busca, um filho que se humilha. Quando eu e você se humilhar diante da potente mão divina, não tem morte, não tem enfermidade, não tem inferno que se levanta, porque o nosso Deus está no controle, está no comando de todas as coisas. Se tu crê, esta noite tu verás a glória de Deus neste lugar. Abra teu coração, porque o Senhor está falando grandemente neste lugar. Esta palavra, ela foi revelada por Deus. A Bíblia diz que antes que esse profeta chegasse na casa dele, o Senhor pede para que ele volta até o rei Ezequias. Eu imagino como que ficou a mente deste profeta. Como assim? O Senhor disse para mim falar que ele ia morrer. Agora o Senhor manda eu voltar lá e dizer para ele que vai prolongar os anos dele 15 anos. Eu vejo aqui, igreja, o cuidado, o zelo de Deus também com a vida do profeta. Porque Deus podia simplesmente ouvir a oração do rei e atender o pedido dele. Não podia, igreja? Não podia ouvir e atender? Sim. Só que para que o profeta não ficasse como uma pessoa que fala e que não cumpre, ou como um falso profeta, o Senhor pega o mesmo profeta, vai lá e diz que eu vou prolongar os anos dele mais 15
anos. Deus, Ele muda a história. Deus, Ele muda a história daquele que crê, daquele que busca e daquele que se humilha diante da potente mão divina. Muitas das vezes nós se humilhamos para homem e não nos humilhamos para Deus. Mas quero dizer nesta noite para você que Deus, Ele muda a história. A oração, ela muda a história. Quero dizer para você que no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 10, conta que uma mulher, por nome de Ana, essa mulher, ela vivia atordoada. Essa mulher, ela sofria muita opressão, porque ela tinha uma adversária que dava filhos para o seu marido, e ela, como a esposa, não conseguia dar filho para o seu marido. E esta mulher, por nome de Ana, o Senhor mudou a história dela. Essa mulher, ela não ficou no contentamento de não ter um filho. A Bíblia diz, lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, que Ana era uma mulher que orava ao Senhor e tinha uma amargura no seu espírito. E ela orava ao Senhor, pedindo para que o Senhor desse um filho para ela. E ela disse mais: Senhor, se tu me deres um filho, enquanto ele viver, eu darei ele para ti. Enquanto ele viver, não passarei navalha na cabeça dele, e entregarei ele para ti. Quando você olha para o capítulo 20, versículo 20, o Senhor entrega para Ana o filho que ela tanto desejava. Posso ouvir um glória a Deus esta noite? Este é o nosso Deus. Este Deus, Ele não mudou. O Deus de Ana também está presente aqui esta noite. Deus, Ele muda a história de um homem e de uma mulher que se humilha diante da presença dEle. Outra pessoa, no livro de Jonas, no capítulo 2, versículo 1, diz que Jonas, ele orou e chorou grandemente na presença de Deus. Por quê? Jonas, ele foi tragado por um grande peixe, por desobediência. Mas quando ele estava dentro do ventre daquele peixe, ele lembrou do Deus Todo-Poderoso, e ele clamou ao Deus Todo-Poderoso. E lá de dentro, do ventre daquele grande peixe, o Senhor ouviu a oração de Jonas. Deus, Ele muda a história. Deus, Ele muda a história. Se tu crê, tu verás a glória de Deus. Se tu crê, tu verás a glória de Deus. Chama a existência essa palavra para ti. Chama. Pega a palavra, ora em cima dela e diz: Deus, eu quero a resposta. Ora em cima da palavra, porque ela vai cumprir na tua vida. Porque a palavra de Deus diz que passarão os céus, passarão a terra, mas a minha palavra não há de passar. Ela vai se cumprir. Você olha por essa palavra e você vê Deus mais uma vez mudando a história através da oração. Mas eu quero dizer para ti nesta noite que você pode ficar pensando: mas como assim, Célia? Como assim? Se Deus diz para Ezequias que ele ia morrer, depois Deus volta atrás? Às vezes essa dúvida pode entrar no teu coração. Às vezes pode te causar um espanto. Mas eu quero dizer para ti nesta noite que Deus, Ele não trabalha com determinismo. Deus, Ele trabalha no condicional com a minha e com a sua vida. Depende de mim e depende de ti. Quando você olha para o livro de Jonas, no capítulo 3, no versículo 10, Deus diz que Ele se arrependeria do mal que Ele pensava em fazer com os ninivitas. Sabe por quê? Porque aquele povo se humilhou a Deus. E quando nós nos humilhamos a Deus, o Senhor entra.
se o Senhor entra na cena e muda a história. Para que você não fique assim pensando, como assim, Célia? Quando o Senhor fala lá em Jeremias, no capítulo 18, no versículo 7, ele diz assim, ó: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em me fazer. E o Senhor diz mais: e no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para edificar e para plantar, e se ele fizer mal diante de meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então eu também me arrependerei do bem que pensava em fazer. Amados, eu quero dizer esta noite, eu não sei qual que é o teu problema, eu não sei o que você está passando, mas quando eu olho para esta palavra do rei Ezequias, eu olho assim o cuidado de Deus, o zelo de Deus, e para que este homem não ficasse com dúvida no coração, quando você olha para o capítulo, para o versículo 5, diz assim, ó: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o teu Deus, de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. O Senhor ouviu a oração e viu as lágrimas. E aí ele diz bem assim, ó, no versículo 6 ele diz bem assim, ó: e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, eu defenderei esta cidade. Mais um milagre. O rei da Síria era um rei muito mau, era um rei que afrontava o povo de Deus, era um rei maldoso, era um rei que ele perguntava: aonde está o seu Deus? Este rei, o Senhor deu duas vitórias para ele. Uma, o Senhor curou, e outra, o Senhor mudou a história. Ele disse mais, e eis no 8, e eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que tinha andado. Amado, você pode fazer prova com Deus. Você pode pedir algo para Deus e perguntar: Senhor, dá uma resposta para mim. O Senhor vai fazer isso na minha vida? Muitas das vezes a gente fica esperando uma resposta vindo da mão de um homem. Muitas das vezes a gente ora a Deus e quer que Deus use alguém para que venha e fala conosco: olha, Célia, pode fazer isso porque o Senhor está no controle. Não, faça você, peça você a Deus e fala: Senhor, o Senhor está no comando, o Senhor está no controle disso aqui, responde-me. E o Senhor, Ele vai responder de uma maneira muito clara, que você não vai ficar desentendido. Você não vai ficar desentendido. Talvez aqui esta noite não tenha ninguém que esteja enfermo, mas talvez você tenha um Senacaribe nas tuas mãos. Senacaribe era um rei muito mau, era um rei que afrontava o povo de Israel. Até o nome dele é ruim de falar. Ele era mau, este rei, e ele afrontava o povo de Deus. De repente você não está enfermo, mas de repente você tem alguém que te afronta. De repente você tem alguém que diz assim: cadê o teu Deus? Por que tu está passando por isso? Cadê o teu Deus? Você não busca, você não está na igreja, cadê o teu Deus? Eu só lamento quando alguém age desta maneira. Eu só lamento porque Deus, Ele fica vendo tudo. A Bíblia diz que nada passa despercebido aos olhos dele, nem no céu e nem na terra. Quando nós achamos alguém que vem nos afrontar a respeito do nosso Deus, ele tem que tomar cuidado.
ele tem que tomar cuidado, porque o Senhor entregou a vitória para Ezequias, a vitória da cura dele e a vitória do reinado dele, com este rei que afrontava a vida dele. Esta noite eu quero dizer para você, igreja, busca o Senhor, ora, busca o Senhor. Não é porque eu, Célia, estou na frente do culto de oração, não. Se eu pudesse colocar na mente de cada um o tamanho da grandeza que é você buscar o Senhor, fazer um sacrifício, sair da tua casa e vir na casa do Senhor. Quando eu olho para uma palavra, já até ministrei essa palavra, que está lá no livro de Atos, no capítulo 3, que diz que tinha 2 homens cheios de Deus, 2 homens muito cheios de Deus, que era João e Pedro. A Bíblia diz que aqueles 2 homens, eles tinham o costume de orar no templo na hora nona. Hora nona é 3 horas da tarde. Eles tinham esse costume de orar no templo. Através da minha oração, através da tua oração, Deus também muda a história de outra pessoa. Deus muda a história de outra pessoa. Através da tua oração, o Senhor vai salvar. Através da sua oração, o Senhor vai curar. Através da tua oração, o Senhor vai libertar. E quando eu olho para esta passagem, que diz que este homem orava todos os dias, a hora nona, ali naquela igreja, eu fico imaginando tão cheio que ele era de Deus. Porque quando nós oramos, igreja, eu quero dizer esta noite para você, se tu orar, tu vê o sobrenatural de Deus acontecer. Quando nós nos colocamos mais na oração, com mais compromisso, Deus começa a revelar coisas profundas e escondidas que só Ele conhece. Só Ele conhece. E quando eu olho para a vida de João e de Pedro, a Bíblia diz que todos os dias era colocado na porta daquele templo um paralítico. Ele era paralítico, coxo de nascença. Ele era colocado na porta daquele templo para pedir esmola. A Bíblia diz que aquele templo ele tinha uma porta que ela era muito grande, aquela porta. Ela tinha 25 metros de altura por 21 de largura. E ela era toda cheia de cobre. Ela era reluzente, as luzes que batiam na frente daquele templo. Você imagina aquele homem sentado ali no chão e aquilo lá batendo na cara dele, refletindo na cara dele, e ele era deixado ali todos os dias para pedir uma esmola. Nem ele sabendo que o Senhor ia surpreender a vida dele. E quando ele era deixado ali naquele lugar para pedir esmola, um certo dia ele olha para João e Pedro para pedir uma esmola. E quando ele vai pedir uma esmola para João e para Pedro, eles olham para aquele paralítico e diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Levanta e anda. Existe um presente maior do que esse? Dinheiro não pode pagar? Existe. Mas ali tinha 2 homens, cheios de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, que podia orar para o enfermo e o enfermo ser curado, orar para o endemoniado e o endemoniado ser liberto. Este é o nosso Deus. Quero dizer esta noite para ti, Ele não mudou. Ele não mudou. Ele está aqui. Não sei o que tu passa, mas o meu Deus te conhece. E esta noite o Senhor vai curar. O Senhor vai curar. Não sei se é no físico ou na alma. Não sei se tu precisa de uma cura no teu físico ou na tua alma. Mas o Senhor disse que vai curar esta noite. Você crê, igreja? Digam assim: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus.